Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. Estamos na terceira semana do nosso ciclo e hoje eu trago um recadinho para vocês. Na verdade, é um convite. Convido a todos vocês a participarem da mesa redonda que vai acontecer após a última palestra, que vai ser no dia 25 de agosto. 25 desse mês. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre patologia clínica, mestrado, residência, vida acadêmica, enfim, podem mandar suas dúvidas lá no nosso Instagram, que será discutido nesse dia. E hoje, na palestra de hoje, teremos a participação da médica veterinária Giovana Santos, que é formada pela Unifil, em Ourinhos, e atualmente é residente do segundo ano em laboratório clínico veterinário. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação dela. G? Oi. Tudo direitinho, seu olho tá ok? Vou projetar a sua tela também. Coloca aí no slide, por favor. Perfeito. Tá certinho? Pronto. Tá sim. Desejo a todos uma ótima palestra. Vai lá, G. Obrigada, Joyce. Boa noite, gente. Obrigada, Joyce, mais uma vez pela introdução. Hoje eu vou estar trazendo um tema para vocês muito interessante, que é sobre anemia hemolítica imunomediada em cães e gatos, focando principalmente no diagnóstico laboratorial, tá? Então, eu trouxe aqui um sumário, basicamente, para vocês terem uma noção do que a gente vai estar abordando hoje. Começando, então, pela fisiopatogenia. Então, como que ocorre a anemia hemolítica imunomediada, quais são os mecanismos que estão envolvidos, quando que a gente pode suspeitar, então, quais sinais o animal pode ter, quais exames a gente pode solicitar para ajudar no diagnóstico e quais achados nós vamos ter neles. Também o diagnóstico, que seria o foco principal, baseado no consenso de 2019, tá? Então, como que a gente vai interpretar para chegar no diagnóstico final. E, por último, algumas recomendações, que basicamente seja amigo do patologista clínico, que é um profissional que vai auxiliar muito a rotina de vocês. Começando, então, pela fisiopatogenia. Então, como que está acontecendo? Primeiramente, a gente precisa entender o que acontece fisiológico, o que é normal, o que está acontecendo o tempo inteiro, tá? Então, as hemácias, conforme elas vão ficando velhas, elas são removidas da circulação pelo sistema monocítico fagocitário. E em cães, esse processo acontece de 100 a 120 dias, então depois desse período elas são removidas, e em gatos 65 a 76 dias, tá? E elas são removidas e principalmente no baço, tá? Que é feita essa destruição, essa lise das hemácias. Na rim, esse processo ele deixa de ser fisiológico. Então, ao invés das hemácias serem removidas e destruídas no final da sua vida útil, né, elas são removidas ainda jovens, então quando elas ainda estão aptas a circular. Tá? E essa reação acontece, essa destruição acontece por conta de uma reação imunomediada do tipo 2, que é mediada por anticorpos, tá? E por que acontece essa reação? Então, são produzidos anticorpos contra a proteína das hemácias do próprio animal. E essas proteínas são reconhecidas pelo corpo como danosas, como um corpo estranho. Então, elas precisam ser removidas da circulação. E essa destruição, ela pode estar acontecendo de forma primária ou secundária. As primárias, elas são as idiopáticas ou as doenças autoimunes, então a gente não tem uma causa estabelecida para elas, mas elas são associadas a algumas raças, como, por exemplo, Cocker, Sheepdog, Maltese e Shih Tzu. A rim secundária, ela é causada por agentes e toxinas, então tem a produção dos anticorpos contra esses agentes, mas é uma produção tão exacerbada que acaba atacando também as hemácias do próprio animal, tá? Por isso que ela é chamada de secundária, que ela é por conta de uma doença, de uma causa primária. E aí essa destruição, ela pode ser extravascular ou intravascular, tanto a primária quanto a secundária. Então vamos tentar entender um pouquinho o mecanismo de cada um. Na hemólise extravascular, ela é mediada principalmente por IgG, em cerca de 80 a 90% dos casos, e como ela diz no nome, né, ela é extravascular, ela acontece fora do vaso. E essa hemólise vai estar acontecendo, então, principalmente no fígado e no baço, tá? Então, as hemácias, ela é o mais próximo do que acontece no mecanismo fisiológico. Então, as hemácias são captadas na circulação, mas são levadas para o fígado baço para fazer a remoção, a destruição delas, tá? E com isso, a gente tem um processo que, então, é patológico. Então, como ele é patológico, ele é exacerbado. Então, ele acontece de forma aumentada. E dessa forma, a gente vai ter uma metabolização também dos componentes da hemácia de forma exacerbada, resultando num aumento de bilirrubina. E com isso a gente tem alguns sinais associados, que seriam a icterícia, então a gente pode ver o plasma
do animal é ictérico, né, amareladinho, bilirrubinúria, então a presença de bilirrubina na urina, e também organomegalia, porque os órgãos vão estar trabalhando de forma acelerada, então eles aumentam de tamanho. É muita coisa, então eu fiz um esqueminha para tentar ficar um pouco mais claro, tá? Então, no baço, foi feita a remoção, a captação pelo macrófago, né, da circulação, levou lá para o baço e é feita a lise da hemácia. Então, extravasa a hemoglobina, tá? Essa hemoglobina, ela é então convertida em bilirrubina indireta, que sozinha não consegue fazer muita coisa. Então, ela precisa se ligar a uma proteína chamada albumina. Então, ela se liga à albumina e é então carreada até o fígado. E lá vai ter a conversão da bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Isso é o que acontece normalmente. No caso da hemólise imunomediada, vai ter um processo exacerbado, como eu falei. Então, vai ter muita produção de bilirrubina indireta. Então, acaba dando uma sobrecarga no fígado, tá? E isso gera, então, a icterícia, porque vai ter muita bilirrubina indireta na circulação. Obviamente, ele consegue ainda converter um pouco da bilirrubina indireta em direta, então pode ter um aumento dela também, mas não tanto quanto na indireta, tá? E aí, essa bilirrubina direta, que também está aumentada, ela vai para os rins e é eliminada na forma de bilirrubinúria. Belezinha? Agora, então, a hemólise intravascular. Ela é mediada principalmente pela IgM e tem ativação do sistema complemento. Então, como o nome diz, novamente, intravascular, vai estar acontecendo dentro do vaso, tá? Então, a hemácia ela vai se romper dentro do vaso, deixando extravasar tudo lá mesmo. Isso acontece, então, porque o sistema complemento, ele detecta essa hemácia que está defeituosa, então ele manda fluidos extravasculares dentro dela, e ela acaba que se rompe lá mesmo, tá? E é uma hemólise, novamente, exacerbada e tem sobrecarga. Então, a hemoglobina que vai estar na circulação, ela vai acabar sendo eliminada pelos rins. Isso é um grande problema, porque a hemoglobina, ela é extremamente tóxica para as células tubulares renais. Então, o animal pode apresentar uma injúria renal aguda, tá? Como achados, a gente também pode ter, então, a hemólise, que é por conta da hemoglobinemia, e hemoglobinúria, que seria a hemoglobina na urina. Novamente, um esqueminha para ficar um pouco mais fácil, destrinchado para vocês. Então, na circulação, a hemácia está inteira, ela se rompe, extravasa a hemoglobina. A hemoglobina também sozinha, ela não consegue fazer muita coisa, então ela precisa se ligar a uma proteína, que chama aptoglobina. E aí, juntas, de mãozinhas dadas, elas vão até o fígado para fazer a reciclagem, reaproveitamento do ferro e também a conversão de bilirrubina indireta em bilirrubina direta, tá? Só que como a hemólise é tanta, acaba que uma hora acaba a aptoglobina, então ela não está mais disponível para fazer esse carreamento. Então o que acontece? A hemoglobina agora, ela precisa se converter em metahemoglobina, tá? Porque só assim ela vai conseguir chegar no fígado e completar a sua função de reaproveitamento de ferro e conversão de bilirrubina indireta em direta. Mas também é um mecanismo limitado, então até certo ponto só que ela consegue fazer isso. Uma vez não conseguindo mais se converter, ela vai sair diretamente dos rins. Só que lá nos rins ainda tem um terceiro mecanismo, uma forma de escape do organismo para reaproveitar o ferro e fazer ainda a conversão. Então ele consegue ainda reaproveitar e eliminar na forma de bilirrubina na urina, tá bom? Novamente, como está muito exacerbado, esgota esse terceiro mecanismo. E aí, nisso, a gente vai ter o dano no rim, porque a hemoglobina vai estar saindo inteira pelas células renais, pela urina. Bom, então quando que a gente vai poder suspeitar? Quais são alguns achados, fora o que eu já falei para vocês, que a gente vai ter para suspeitar da anemia hemolítica imunomediada? Alguns sinais clínicos, eles vão estar associados à hipóxia, né, por conta da anemia. Então, letargia, fraqueza, dispneia, o animal pode ter palidez de mucosas, às vezes mucosa ictérica também. Sopro, que seria o sopro anêmico, então não por conta de uma cardiopatia, mas por conta da fluidez do sangue, tá? Que tá bem ralinho. E no hemograma, quais são alguns achados, então, laboratoriais que a gente vai ter? Essa anemia, ela vai se apresentar, na maioria das vezes, como regenerativa, tá? E o que seria isso? Então, a gente tem alguns indícios de regeneração no hemograma, que seria a anisocitose, que diz respeito à variação do tamanho das hemácias. Então, são hemácias maiores, por isso que elas são jovens, né? Dão esse indício para a gente que está regenerando. Policromasia, que seria a hemácia que ela é mais jovem, ela é menos hemoglobinizada. Então, ela se apresenta dessa forma para a gente também. Os metarrubristos, que são as hemácias nucleadas, então, um estágio anterior, porque a medula está trabalhando tanto para reverter esse quadro,
que ela libera essas hemácias mais jovens possíveis, tá? Também corpúsculo de Raujoli, que seria um resquício do núcleo, ainda é uma hemácia jovem também. E os reticulócitos, que não seria uma observação no hemograma, mas eu já vou falar um pouquinho melhor para vocês sobre eles, tá? A exceção, então, quando que a gente não vai ver esses indícios de regeneração? Seria num processo agudo. Então, como eu falei, na anemia, a medula vai estar trabalhando para reverter esse quadro, só que se foi um processo que acabou de acontecer, ainda não deu tempo dela responder. Então, num processo muito agudo, menos de 48 horas, a gente pode não ter um indício. Então, não quer dizer que não está respondendo, é só que ainda não deu tempo, tá? Também gatos com infecção por micoplasma associada a FIV-FeLV, porque no caso do micoplasma teria uma resposta, mas o FIV-FeLV acaba causando uma hipoplasia medular, então não tem, essa resposta não chega a nível, né, periférico. E também a PIMA, que seria a anemia imunomediada contra precursores. Então, seria como se fosse uma anemia hemolítica imunomediada, só que na medula. Então, ela não consegue progredir a maturação e por isso não vai ter resposta. Alguns valores para a gente no hemograma que também vão estar, alguns índices, né, que vão estar indicando para a gente resposta, são o VCM. Então, quando a hemácia está maior, ela vai se apresentar macrocítica no hemograma. Normocítica seria quando ela está com o tamanho adequado, microcítica é o tamanho menor. E o CHCM, que é sobre a quantidade de hemoglobina, né, a concentração hemoglobínica, ela se apresenta normocrômica ou hipocrômica no caso da regeneração, porque a hemácia é mais jovem, como eu falei, ela tem menos hemoglobina, ou ainda hipercrômica. A hipercromia, eu até deixei no asterisco aqui, porque ela é sempre artefato. Ela existe a hipercromia, mas ela é sempre artefato. Então, o que pode estar causando esse aumento, esse falso aumento? Icterícia, hemólise, lipemia ou hemodiluição. Então, no aparelho, ele vai ler como qualquer pigmento como se fosse hemoglobina. Então, por isso, esse falso aumento, tá? No caso da hemodiluição, é muito importante vocês saberem que no tubinho de EDTA, quando a gente coloca o sangue, a gente precisa respeitar a marquinha que tem nele, tá? Quando a gente coloca menos da metade, acontece a hemodiluição. E o que seria isso? O EDTA, ele é um sal. Então, quando a gente coloca mais sal do que hemácia ali, ele acaba que desidrata, né? Só a gente pensar que a gente coloca alguma coisa no sal, ela desidrata. Então, ela fica murchinha, então vai se apresentar menorzinha e hipercrômica, tá? Falsamente aumentado esse índice pra gente. Para ilustrar melhor, então, essa aqui é uma lâmina de um animal com anemia hemolítica imunomediada. Então, a gente consegue perceber aqui essas hemácias maiores e mais roxinhas. Então, elas são hemácias mais jovens para a gente. A gente consegue laudar, então, que tem a presença de anisocitose e policromasia. Também dá para perceber que tem algumas hemácias nucleadas. Então, a medula está liberando essas hemácias na circulação para tentar reverter o quadro, tá? Outro índice muito interessante, mas muitas vezes esquecido, é o RDW, que ele diz respeito à variação do tamanho das hemácias, tá? Ele vai medir a intensidade da anisocitose. E muitas vezes ele é mais sensível do que o VCM, que seria o tamanho médio delas. Então, pensando no animal com anemia hemolítica imunomediada, ele tem diversas hemácias do tamanho ok, como estão ilustradas aqui, mas ele tem bastante hemácia grande também, que são as hemácias jovens. E ainda ele vai ter os esferócitos, que eu já vou explicar um pouco melhor, que são essas hemácias menorzinhas. Então, o que acontece com o volume corpuscular médio, que é uma média, né? Ele vai ver o tamanho das hemácias, algumas muito grandes, muito pequenas, faz a média e acaba que entra no valor de normalidade, tá? Não vai se alterar. Mas o RDW não, ele vai estar gritando que essas hemácias estão variando muito de tamanho. Tá? Por isso que é muito interessante para a gente olhar também o RDW em termos de regeneração. Então, agora os reticulócitos, que são a estrela do show em termos de regeneração, tá? É a melhor forma para a gente falar se um animal está respondendo ou não, se a medula dele está regenerando e tentando reverter o quadro. E o que são os reticulócitos? Eles são hemácias jovens, então são hemácias que na coloração do panótico rápido vão se apresentar maiores e menos hemoglobinizadas para a gente. E elas têm material ribossômico ainda, tá? Então, no panótico rápido, a gente consegue observar as hemácias que eu falei para vocês, policromatofílicas. Mas se a gente consegue visualizar aqui, por que eu preciso fazer uma coloração especial? Eu vou ter que fazer essa coloração especial para poder quantificar, tá? Então, aqui a gente consegue observar dessa forma os reticulócitos, que são essas hemácias jovens que a gente vê aqui, e graduar de uma forma mais adequada, tá? Então, toda hemácia que eu vejo aqui é maior, menos hemoglobinizada, eu consigo falar para vocês que é um reticulócito, mas nem todo reticulócito vai se apresentar dessa forma.
Então, muitas vezes, essa hemácia aqui, que está maior, mas não está tão policromatofílica, ela é um reticulócito também, mas eu não consigo dizer. Então, no panótico, a gente tende a dar uma subestimada na resposta. Por isso que é importante a gente fazer a coloração especial com azul de metileno, tá? É interessante vocês saberem que em felinos, a gente tem 2 tipos de reticulócitos que a gente vai contar. Então, que são os agregados e os ponteados. Então, os agregados, eles têm esse nome porque eles são bem jovens, eles acabaram de ser liberados na circulação, então eles têm muito material ribossômico. Por isso que o material fica todo agregado mesmo dentro da hemácia, tá? E ele fica nesse estágio por somente 12 horas. Depois disso, ele já vira o ponteado, que seria quando tem menos material ribossômico e ficam só alguns pontinhos dentro da hemácia, tá? Então, quando a gente está falando de resposta, é mais interessante para a gente avaliar a resposta dos reticulócitos agregados, tá? Eles que vão estar falando uma resposta mais fidedigna do que está acontecendo no momento, e não uma resposta mais antiga, que seriam os ponteados. Alguns sinais de hemólise que a gente pode ter, então, que vão auxiliar também a pensar no diagnóstico de anemia imunomediada são os esferócitos, que são hemácias menorzinhas, porque elas sofreram uma fagocitose parcial. Então, no caso da hemólise extravascular, as hemácias são captadas pelo macrófago e levadas, né, para fazer a hemólise e lá no baço, no fígado, enfim. Mas no caso dos esferócitos, é uma hemácia que ela foi fagocitada parcialmente. Então, como se o macrófago tivesse dado só uma mordidinha nela, arrancado só a parte que está defeituosa, e ela volta para a circulação, tá? Então, como ela foi arrancada um pedacinho, ela tem que se ajustar, estica um pouquinho a membrana e tem que caber mais material ainda dentro dela e ela fica mais concentrada. Por isso que ela se apresenta menor e mais escurinha, tá? Só que esse achado a gente só vai poder dizer em cães, porque por conta da morfologia das hemácias dos felinos, a gente não consegue dizer se tem esferocitose ou não, tá? As hemácias fantasmas também são um achado que a gente pode estar encontrando, somente no caso de hemólise intravascular, que seria quando a hemácia ela rompe dentro do vaso, ela extravasa todo o seu conteúdo e fica só a casquinha dela, só a membrana ali. Então, no esfregaço ela não vai se corar, a gente consegue visualizar só o contorno dela. Então, aqui novamente, um esfregaço de um animal com anemia hemolítica imunomediada. Aqui a gente tem, então, os esferócitos. Então, vocês conseguem ver que são essas hemácias bem menores em comparação às outras, e elas também se apresentam um pouco mais escurinhas, mais concentradas. E aqui é um pouco difícil de ver, mas tem uma hemácia fantasma, então a gente vê só o contorninho dela mesmo, tá? Na circulação, no esfregaço. Outros sinais de hemólise, como eu já falei, a hiperbilirrubinemia, então seria o aumento de bilirrubina no sangue. E esse é um achado que ele deve acompanhar, para ser considerado um sinal de hemólise, ele deve acompanhar alguma evidência, como a icterícia, o aumento de bilirrubina total ou a bilirrubinúria, tá? E o fígado ele precisa estar saudável, então, porque se existe algum dano, alguma lesão no fígado, a gente não consegue dizer se essa icterícia é por conta disso, tá? A hemoglobinemia ou hemoglobinúria, a gente vai encontrar o aumento, então, da hemoglobina no hemograma e também do CHCM. Além disso, a fita de urinálise corada. Então, quando a gente diz hemoglobinemia, seria a presença de hemoglobina no plasma. Então, o plasma ele vai se apresentar dessa forma, bem hemolizado. E no caso de bilirrubinemia, vai estar bem ictérico, amareladinho assim. Para a bilirrubinúria, então, a gente tem na fita de urinálise coradinho aqui esse quadrado que representa a bilirrubina. E a gente leva em consideração, principalmente cães machos, até uma cruz, a gente considera normal, tá? Mas acima disso já seria bilirrubinúria mesmo. E hemoglobinúria, então, vai ter corado o quadradinho de sangue oculto na urinálise. Outras coisas que podem corar, fora a hemoglobina, é a presença de hemácias e mioglobina. E aí, para diferenciar, a gente pode estar centrifugando. Quando a gente centrifuga a urina, a gente vê, no caso de hematúria, o sobrenadante fica límpido e forma um botãozinho de hemácias. E quando a gente vai olhar o sedimento, as hemácias estão lá íntegras, bonitinhas. Na hemoglobinúria ou na mioglobinúria, o sobrenadante, depois de centrifugar, ainda fica da mesma coloração, avermelhado, e a gente não vai ver as hemácias no sedimento, tá? Alguns exames complementares, então, que a gente pode estar solicitando para o diagnóstico de anemia hemolítica imunomediada seria a aglutinação em salina, que é um teste super simples, muito utilizado aqui na nossa rotina, que ele tem bastante alta especificidade, mas ele é pouco sensível.
O teste de Cumbs ou citometria de fluxo são 2 testes que detectam a presença dos anticorpos mesmo na membrana dos eritrócitos, mas esses 2 testes a gente não faz aqui na nossa rotina, tá? Aqui tem a imagem de uma aglutinação em salina positiva. Então, as hemácias, elas formam esses grumos bem grandes, assim. No caso, se ela fosse negativa, as hemácias estariam todas soltas, tá? E aqui ela é bem positiva, tá formando vários grumos de forma bem desordenada. Importante a gente diferenciar a aglutinação do rolô, porque muitas vezes chega esse tubinho dessa forma pra gente aqui, e o pessoal, nossa, ele tá aglutinando, é a rim. Não necessariamente, tá? Então a gente precisa diferenciar essa aglutinação na microscopia, porque pode ser só um rolô. E o que seria o rolô? É um aumento das proteínas inflamatórias, tá? Então as hemácias, elas têm carga negativa. Só que as proteínas inflamatórias, elas vão cobrir, que são as globulinas, elas têm a carga positiva e elas vão cobrir as hemácias, e aí negativo com positivo se atrai. Então elas vão ficar empilhadinhas umas sobre as outras, tá? Então isso ocorre em processo inflamatório, quando tem aumento da proteína, também desidratação ou fisiológico para os felinos ou equinos. Só para curiosidade também, aqui o esfregaço de um animal normal, que não está anêmico, que não tem anemia hemolítica imunomediada, então ele fica dessa forma. Tem o corpo bonitinho, a cauda, ele vai afunilando. E no caso da anemia hemolítica imunomediada, quando o animal está aglutinando, a gente tem um esfregaço reverso. Então, o começo dele é bem vazio e as células são todas arrastadas para o final. Para esclarecer um pouco melhor também aqui, imagem de aglutinação versus rolô, tá? Para quem não tem muita experiência, é um pouco difícil de diferenciar, mas vocês conseguem observar que no rolô as hemácias elas são mais organizadas, então elas ficam empilhadas bonitinhas, enquanto na aglutinação não tem ordem nenhuma, tá? Elas ficam meio que em grumos mesmo, tá? Como se fosse cacho de uva, que o pessoal fala. Para quem tem pouca experiência, é difícil mesmo falar. Então, olha esse rolô aqui, por exemplo, que pode estar confundindo, porque tem muito sobreposto, então as pessoas podem achar que é uma aglutinação, quando na verdade é só rolô. Então, a aglutinação ela é um teste muito interessante, é muito utilizado, só que ele tem um problema que não tem uma padronização no protocolo. Então, foi feito um trabalho recentemente até, comparando diferentes diluições para ver quais os resultados obtidos, e eles viram que conforme você dilui mais o sangue em salina, aumenta a especificidade. Então, consegue falar com certeza que aquele animal que está aglutinando é a rim mesmo. Mas diminui a sensibilidade, então pega um pouco menos de casos, né? Então, aqui, o que a gente costuma fazer na nossa rotina? A gente faz a diluição 1:4, então uma parte de sangue para 4 partes de salina. Então, a gente consegue ter uma sensibilidade boa. Em caso de positivo, a gente repete com uma diluição maior, tá? Para ter um pouco mais de certeza. Eu falei, então, dos achados que vão estar presentes na rim, então, mas tem alguns também que vão fazer a gente não pensar em anemia hemolítica imunomediada, que são os achados não associados, que seria a proteína baixa. Como eu falei, a proteína tende a estar aumentada por conta do aumento de globulina. Mas se a proteína desse animal está baixa, paciente anêmico, proteína baixa, a gente pensa em perda de sangue, tá? E não em hemólise. A icterícia associada ao aumento das enzimas hepáticas também não vai fazer a gente pensar numa anemia hemolítica imunomediada, e sim uma doença hepática ou colestase. E algumas morfologias de hemácia. Então, por exemplo, corpúsculos de Heinz, que é uma alteração na membrana, esquizócitos, que são fragmentos, que vão fazer a gente pensar em outras causas de hemólise e não a imunomediada. Agora, o diagnóstico. Então, eu baseei no consenso, tá, que foi feito em 2019, que é esse artigo aqui. E o que seria esse consenso? Então, é feita uma revisão sistemática sobre determinado assunto. Eles pegam vários artigos, vários trabalhos sobre ele, e reúnem alguns experts no assunto para debater de forma cega, né, sem um estar sabendo o que o outro está falando. E depois é feita uma votação sobre quais achados eles acreditam que tem mais peso na hora do diagnóstico, enfim, ou na hora de instituir um tratamento também, instituir um tratamento. E aí, esse trabalho foi publicado em 2019. E o que ele diz para a gente? Que o diagnóstico definitivo de anemia hemolítica imunomediada não existe assim um padrão ouro que a gente vai fazer. Não tem um teste específico que eu vá pedir e fale, pronto, é anemia hemolítica imunomediada, tá? Existem, na verdade, critérios que vão fazer a gente chegar nesse diagnóstico. Então, ele traz esse fluxograma, que é muito interessante. Então, foi detectada a anemia no seu paciente. Você vai procurar agora sinais de destruição imunomediada, que seriam a esferocitose, como eu falei,
aglutinação em salina positiva, aglutinação que persiste após lavagem também, teste de Cummins positivo ou citometria de fluxo. Se ele tem esses 2 ou mais sinais de destruição imunomediada, você segue para essa caixinha aqui. E aí você vai ver se ele tem 2 sinais de hemólise ou mais. Seria hiperbilirrubinemia, bilirrubina aumentada, icterícia, sem evidência de doença hepática, claro, hemoglobinemia, hemoglobinúria e também a presença de hemácia fantasma. Se ele tem esses sinais também, aí você consegue dizer que é sim anemia hemolítica imunomediada. Caso ele tenha os 2 sinais de destruição, mas não tenha 2 sinais de hemólise, tem apenas um, a gente não pode falar que é com certeza, mas também é muito sugestivo, tá? Então, desde que exclua as outras causas de anemia, é bem sugestivo de ARRIM. E agora, se ele não tem esses 2 sinais de destruição imunomediata, ele tem apenas um sinal, mas ele também tem um sinal de hemólise, da mesma forma, é suspeito, a gente não consegue falar que não é, mas também precisa excluir outras causas antes de pensar na ARRIM. E aí, se ele não tiver nenhum sinal de destruição imunomediada, aí, de fato, não é ARRIM, tá? Então, o que está causando esses sinais são outras coisas. Agora, então, o que o consenso traz para a gente de possíveis causas, tá? Eu vou falar brevemente aqui. Então, o que pode estar provocando esse quadro? Eles fizeram, então, um levantamento, como eu falei, e pegaram uns trabalhos que traziam algumas causas, como infecciosas, neoplásicas, enfim. E eles fizeram um cálculo e viram quais tinham a maior relação. Então, eles separaram em baixa relação, intermediária e alta. E o principal, tanto em cães quanto em gatos, foi as causas infecciosas. Então, a principal causa infecciosa em cães, segundo o consenso, é a babesiose, tá? Então, tem uma relação bem alta. E aí eu coloquei aqui o questionamento sobre erliquiose, lepto, que são doenças que a gente tem bastante frequente na nossa rotina. Então, elas não estão associadas? Tem baixa associação? Alguns estudos aqui no Brasil mostram para a gente o contrário, tá? Então, esse trabalho foi feito em 2016. Eles tiveram 59 animais positivos para ARRIM, e desses 59, quase 75% eram por causas infecciosas, e destes, 88,6% eram causados por Ehrlichia sp. Então, a gente vê que aqui a nossa realidade é outra, tá? Então, o trabalho foi feito no exterior, e aqui no Brasil a gente tem sim uma forte associação da erliquiose com anemia hemolítica imunomediada. Em gatos, o principal agente foi micoplasma, isso é fato para a gente aqui na nossa realidade também, na nossa rotina. Aqui eu trouxe para vocês algumas inclusões, tá? Para vocês verem como que a gente pode estar fazendo o diagnóstico. Só de olhar a lâmina desse paciente, a gente já consegue falar o que ele tem, tá? Então, aqui são exemplos de mórulas em cães. Aqui é uma mórula em linfócito, várias mórulas, né? Em linfócito, e aqui em um monócito, que está bem ativado. Os piroplasmas a gente visualiza dessa forma, né? Então, ficam dentro da hemácia, são essas estruturas que parecem gotinhas. Leishmania, que é um agente que não é muito comum aqui na nossa região, mas também a gente pode estar encontrando, também tem associação. E micoplasma em gatos, a gente visualiza dessa forma. É bem difícil de visualizar, na verdade. Ele fica epicelular, então fica na membrana, sob a membrana da hemácia, não fica dentro dela. E a gente visualiza esses pontinhos aqui mais escurinhos. Então, outras causas que o consenso trouxe foram as causas neoplásicas, inflamatórias e também medicamentosas, mas teve baixa associação em todas elas. A gente não consegue excluir, porque teve uma associação mesmo que baixa, mas também existem poucos trabalhos para a gente afirmar que são causas assim de ARRIM. Ele também traz sobre as vacinas, que também tem pouca associação. Muito se falava antigamente sobre a causa, sobre as vacinas causarem anemia hemolítica imunomediada, tá? Mas a hipótese seria que isso só vai ocorrer no caso de utilização de vírus vivo atenuado em animais que ainda não têm um sistema imune maturo, então isso teria uma estimulação muito exacerbada desse sistema imune, mas é pouco provável porque a prática vacinal ela é muito ampla e segura. Isso é o que o consenso diz. Mas também eu trago aqui um questionamento sobre as vacinas não éticas, que são as vacinas feitas em casa de ração. Tá? Então a gente não tem conhecimento sobre essa vacina, a pessoa não tem conhecimento sobre como armazenar e não tem fiscalização. Então, a gente também não pode afirmar muita coisa. Nesse caso, são necessários mais estudos, tá?
consenso também traz para a gente o modelo iceberg, que seria para representar as causas da anemia hemolítica imunomediada, tá? Então, a ponta do iceberg seria o que a gente conhece dos mecanismos. Então, é causado por alguma doença secundária ou não, às vezes associação nas raças, como eu falei, e aqui são as causas que a gente não conhece, que podem levar a esse quadro. Então, muita coisa a gente ainda não sabe sobre essa doença. Fatores genéticos, muitas vezes ambientais. Então, é um esqueminha muito interessante para a gente visualizar bem o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E o consenso também propõe uma nova nomenclatura, tá? Então, eu expliquei para vocês no começo que a gente separa a anemia hemolítica imunomediada em primária e secundária, e o consenso propõe para a gente chamar, em vez de primária, chamar não associativa, e secundária, chamar de associativa. O que seria associativa? Então, seria quando a gente tem uma causa associada a esse quadro, então, por exemplo, a causa infecciosa, mas também quando a gente tem uma doença concomitante, digamos assim. Ele tem uma doença que não é a que está causando a anemia hemolítica imunomediada, mas ela está presente, então seria uma doença associativa. E a não associativa seriam as primárias, as idiopáticas, aquelas que a gente não conhece a causa, e também aquelas que a gente não consegue muitas vezes diagnosticar. Sabe que o paciente tem alguma doença, mas por algum motivo, falta de teste, não sei, a gente não consegue fechar o diagnóstico. Então, entraria também como uma causa criptogênica não associativa. Certo? Para finalizar, algumas recomendações, então. É muito importante, quando o paciente vir para a consulta, realizar a história completa dele. Então, perguntar sobre o histórico de vacinação, se faz controle de parasitas, se ele teve alguma doença prévia. Durante o exame físico, palpar o paciente, ver se ele tem algum aumento, alguma organomegalia. Solicitar os exames bioquímicos, urinálise, coproparasitológico, urocultura também, não entrar com antibiótico assim de forma indiscriminada. Ultrassom abdominal. Realizar a sorologia associada ao PCR desses pacientes. E aquele velho ditado, Miot testou, então testar todos os gatos para FIV e FeLV. Agora, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, é muito importante que vocês exijam que o exame, que a triagem laboratorial seja feita por um patologista clínico certificado, tá? Então, a gente sabe que o maquinograma tem se popularizado cada vez mais. O maquinograma seria quando passa a amostra de sangue só na máquina e esse resultado não é validado por um patologista. Então, muitas informações são perdidas, tá? Então, como vocês viram, a gente pode estar encontrando uma regeneração muito intensa, então aquelas hemácias nucleadas que eu mostrei para vocês, elas podem estar sendo contabilizadas pelo aparelho como leucócitos, porque ele não consegue diferenciar que aquilo é uma regeneração, que é um leucócito. Então, isso precisa ser corrigido por um patologista clínico. Da mesma forma, inclusões que a gente pode encontrar e está dando o diagnóstico também, essas informações são perdidas, tá? Então, é muito importante que vocês exijam que os exames sejam feitos pelo patologista clínico, tá? As máquinas ainda não substituem a gente, não vão substituir. É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado um pouquinho. Agradeço todo mundo aqui do laboratório, meus R-Pars, meus queridos R1s, a professora Regina, a professora Lívia, o professor Paulo. Aqui estão as redes sociais do LCV, do banco, a minha também, e o e-mail para contato, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram que eu passe algum material, posso estar enviando para vocês o consenso. Tem também o consenso de tratamento de ARRIN, que eu posso estar enviando para vocês, tá? É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Giovana, pela excelente palestra. Tiveram aqui algumas perguntinhas, tá? Eu vou estar lendo para você. A primeira é: o teste de aglutinação em salina pode dar falso positivo? Quão confiável é o teste? Pode dar falso positivo, sim. Ele é um teste, como eu falei, ele tem uma alta especificidade desde que a diluição seja alta, né? Mas ele tem um número considerável de falso positivo. E ele pode estar acontecendo em caso de... Ele tem que ser feito na temperatura de 37 graus. Então, se ele for feito nas condições erradas, então num ambiente muito frio, ele pode estar causando uma aglutinação fria, tá? E também pode ter o falso positivo no caso da pessoa que está interpretando não saber dizer se aquilo é uma aglutinação realmente, pode ser só um volume. Certinho. Mais uma pergunta. Toda macroaglutinação nos tubos indica que o animal tem ARRIN? Não.
Então, a macroaglutinação, ela pode ser, como eu falei, só o rolô, tá? Que se apresenta daquela forma. O animal muitas vezes só está desidratado, tem aumento de proteína, inflamatória, então pode se apresentar dessa forma. Tá ok. No mais, só comentários positivos aqui, palestra maravilhosa, uma palestra, o pessoal gostou bastante. Muito obrigado, Giovana, por contribuir com essa palestra de hoje. E obrigada a todos que ficaram até agora. Lembrem de preencher o formulário de inscrição. E até na próxima terça-feira, gente. Bom final de semana para vocês. Até mais. Tchau, Giovana. Tchau.